Temor da morte. Questão 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Faleceu-lhes fundamento para semelhante temor. Mas, que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que é mais certo irem para o inferno, visto que também disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. A forma com que se educa as crianças é fundamental para aquilo que elas vão ser no futuro. O norte que você dá para as crianças, os limites, os esclarecimentos, vai servir de base para elas a vida inteira. Portanto, tem um salmo, não me lembro o número dele agora, mas instruir a criança no caminho que ela deve seguir e ela nunca se desviará dele. E é importante que a gente entenda como educar as crianças. Lógico que não tem um manual perfeito para educar as crianças desse ou daquele jeito, mas temos um norte a seguir para que todos possam se educar da melhor forma possível. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. E a gente tinha um colega de trabalho que a gente explicando para ele como que era a morte, falou assim, mas que eu depois da morte, do ponto de vista espírita, aí ele parou assim, olhou, mas morrer dói muito. Eu falei, mas como que você sabe que dói muito? Ah, porque as pessoas fazem muita careta na hora de morrer. Eu falei, você já viu alguma pessoa morrer? Não. Então, mas por quê? Ah, me contaram que é assim. Ou seja, as pessoas pegam determinadas ideias e se apegam a elas. É lógico, você está conversando, está batendo papo, trocando informação, importante tocar aquela informação. Mas não tem que tirar da pessoa aquelas crenças que ele cria daquele jeito. Porque aquilo ali, muitas das vezes, é uma base para que ele não faça uma coisa pior, não tome atitudes piores. Cada um tem o que precisa para poder crescer. Mas, tanto quanto possível, vamos procurar esclarecer e vamos procurar educar nossos filhos e aqueles que tiverem sob a nossa tutela, de forma que eles possam entender a continuidade da vida e as responsabilidades da vida. Mais importante do que a continuidade são as responsabilidades. Ao justo nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, tem ele a certeza do futuro. A esperança, falo, contar com a vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. E ele pede para a gente olhar a questão 730. Quando a pessoa tem a consciência tranquila, sabe que cumpriu bem seu dever, sabe que fez o que dava conta, tem fé em Deus, sabe a importância da caridade e a fez com relativa frequência, com relativa segurança, obviamente que essas pessoas partem com mais segurança, partem com mais equilíbrio. E com isso, é menor sofrimento tem para elas desde o momento da morte a um momento da chegada no plano espiritual e o pós estar no plano espiritual. Hoje existem vários filmes relatando a vida no além, e além dos livros, mas os filmes fica mais fácil para as pessoas assistirem. Então, Nosso Lar e A Vida Continua e tantos outros trazem para nós meios de entendermos e de vermos como podemos agir para nos esclarecer, para nos instruir com as informações que a doutrina espírita nos traz, com as informações que, com a lógica do que a gente vê pelas informações que os espíritos nos trazem. O mundo dos espíritos é uma realidade tal qual a nossa, apenas com uma grande diferença. Nós nos juntamos por afinidade de ideias. Aqui na Terra, vemos pessoas muito boas junto com pessoas muito más, porque precisamos passar por provas e expiações para nos educar. No plano dos espíritos, simplesmente estão juntos os bons e os maus, separadamente.
E também tem uma diferença. Os bons podem ir visitar os maus para os dar conselho e resgatar aqueles que já se arrependeram. E os maus não podem ir aonde estão os bons, porque tem várias barreiras de segurança. Questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem, o homem, instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação de tempo que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Todos nós temos que aprender a valorizar mais a vida e respeitar a Deus e valorizar mais Deus como ser integrante do universo, que criou e gerencia, e tudo está sob o seu controle, tudo está sob o seu comando. Então esse Deus perfeito está sempre colocando para nós oportunidades. E Deus está presente na nossa consciência. A nossa consciência é uma centelha divina que nós temos que fazê-la expandi-la e aperfeiçoá-la e fazê-la crescer. Com isso, nós vamos conquistando nós mesmos, vamos conquistando a nossa individualidade, vamos nos aperfeiçoando para chegar à encarnação após a encarnação, à condição de espírito puro. E quanto mais ficarmos na carne, mais nos depuramos dos erros e faltas do passado, mais reflexão, mais experiência e mais um conjunto de fatores que nos leva a estarmos melhores do que já estivemos. Por isso é tão importante procurarmos nos aprimorar, nos aperfeiçoar e, acima de tudo, conservar a vida. E para conservar a vida, nós temos que ter conhecimento, temos que ter informações, porque hoje o mundo é cheio de materiais que podem nos intoxicar e criar problemas para a nossa evolução, inclusive interferindo no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir e nas nossas descendências. Portanto, temos que buscar nos informar o máximo possível. Lembrando também que o tempo que nós ficamos aqui na Terra, ele é muito relativo. Porque muitas pessoas podem pensar, ai, o meu bebê morreu logo ao nascer. Não quer dizer que ele não tem evolução, que ele não vai ter outras oportunidades. Quer dizer apenas que ele precisava, naquele momento, de passar para a situação, às vezes até para depurar o seu perispírito. Então, tudo aqui na Terra é muito relativo. O que nós temos que compreender é que temos que viver o máximo de tempo que nós pudermos aqui, conservar a nossa vida, cuidar do nosso corpo físico e cuidar também da nossa parte espiritual, que é tão importante, da nossa espiritualização. Tem uma história interessante, a questão de bebê, que uma pessoa da minha terra, conhecida da minha família, teve 3 bebês. E um nasceu e morreu. A avó ficou desolada com aquela criança que morreu, que tinha preparado 3 beijos, tudo tinha sido 3, tudo perfeitinho como tinha que ser. E aquele morreu, como que podia fazer isso? E a pessoa sempre fala, como que Deus faz isso comigo, né? Esse é um jargão comum nas pessoas dizerem. Bom, aí ela ficou em casa choramingando, falou que não ia na reunião mediúnica naquele dia, e de repente ela levantou, lavou o rosto, fez um lanche, e saiu para a reunião mediúnica, esqueceu do bebê. Quando ela chegou lá, falou, mas eu falei que não vinha? Eu, por que eu vim? Já que eu estou aqui, né? Foi participar da reunião. E quando chegou na reunião, um espírito dá uma comunicação e fala que os 2 gêmeos tinham que vir e estavam com muito medo. Então, ele pegou, falou com eles que ia vir junto, que podia ficar tranquilo, que ia estar com eles. E ele veio, passou a gestação, eles nasceram, e ele então retorna para o plano espiritual,
porque já tinha cumprido a função dele, que agora ele ia ser o protetor das crianças. Então, a doutrina espírita, ela traz para a gente um conjunto de informações, um conjunto de dados e um conjunto de condicionamentos para que a gente possa entender melhor os fatos que acontecem ao nosso redor e nos revoltarmos menos. Então, para uma família que perde, de 3 perde 1, numa condição assim, recém-nascido, que poderia trazer uma série de frustrações, isso traz um conforto. E certa vez, conversando com um colega de trabalho, ele era radicalmente protestante, e eu contei essa história para ele. Falei assim, olha, estou sabendo que você está muito chateado, muito triste, porque dos 3, um faleceu. Então, lá na minha cidade aconteceu uma história assim. Você quer ouvir? Ele falou, quero. Eu contei para ele. E ele, eu vou ver se eu consigo memorizar. Se eu não conseguir, eu posso te ligar para você falar para minha esposa? Foi perfeitamente. Aí ele conseguiu, falou para ela, e choraram bastante lá, assim, com emoção. E a partir dali ele passou a ver a vida de uma outra forma e a doutrina espírita por outro aspecto. Inclusive, leu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, cada etapa que acontece na vida da gente é uma experiência para um aprendizado. Se você entendeu que é uma experiência para um aprendizado, você já deu um grande passo, já fez uma grande caminhada para o seu melhoramento íntimo, para o seu aperfeiçoamento. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem, na Terra, penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O mecanismo da justiça divina cria em cada um de nós o desejo de viver. E segundo a evolução de cada um, aquilo que ele vai dar valor, aquilo que ele vai procurar entender como o ponto mais importante, com aquilo que ele vai criar a sua expectativa de vida. Importante que tenha. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Então, quanto mais você se espiritualiza, menos você dá valor às coisas físicas e mais você busca a transcendência das coisas espirituais. Mais você busca a sublimidade das coisas espirituais. E as coisas materiais vão perdendo gradativamente o valor e a importância, porque a gente começa, então, a buscar e a entender e a procurar coisas que nos falam muito mais a alma do que o corpo físico. Questão 942. Pessoas não haverá que achem tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediças verdades e que digam que, afinal, o segredo para ser feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Há as que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta, desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Cada um de nós tem um propósito na vida. Temos um nível evolutivo, temos um grupo de espíritos sintonizados conosco e com isso vamos caminhar e para responder, teremos de responder por cada uma dessas etapas, por cada uma desses compromissos que nós temos. E é assim que nós vamos procurar fazer o melhor, é assim que nós temos que procurar entender os caminhos que devemos seguir, e é assim que temos que procurar estabelecer nossas metas e nossos objetivos. Procuremos, pois, agir
sempre no sentido de orientar, sempre no sentido de esclarecer, mas quando estiverem de ouvidos fechados para nós, deixemos-os ir. Damos nosso recado e não vamos preocupar com o reproche que eles façam, com o deboche, com os comentários maliciosos. Deixemos. Uma hora a semente germina. E essa hora pode ser muito mais rápida do que a gente imagina, porque cada um de nós temos um conjunto de compromissos, de sintonia, e vamos arcando com as nossas responsabilidades dentro daquilo que a misericórdia divina nos oferece, dentro daquilo que a misericórdia divina nos dá. Façamos, pois, o melhor, e o melhor virá iluminar nossos caminhos, alimentar nossa alma.